Nesse tutorial vamos começar a ver o PHP. Vamos ter uma introdução ao PHP. E bem resumindo, o que seria o PHP? O PHP é uma linguagem de programação. É uma linguagem de programação que permite aos desenvolvedores web criar conteúdo dinâmico e interagir com um banco de dados. O PHP basicamente é usado para desenvolver software para web. Esse tutorial vai ajudar a você começar a compreender o PHP. E o PHP tem 4 características importantes. Simplicidade, é muito fácil de aprender. O PHP ele é eficiente, ele é seguro, é claro, depende da sua implementação. E, além disso, é flexível. O PHP ele é mais flexível para desenvolver. Você pode criar a sua estrutura de desenvolvimento. E para começar a trabalhar com PHP, você precisa ter um servidor para conseguir rodar o seu projeto. Seja um servidor WAMP Server ou XAMPP. Há outros servidores, mas eu recomendo esses dois. Inclusive, nos tutoriais eu vou utilizar o WAMP Server. Caso você não tenha instalado nenhum servidor, abaixo desse tutorial vai ter o link redirecionando para um tutorial apresentando como instalar o XAMPP. Eu recomendo que você instale este servidor para seguir exatamente conforme eu estou apresentando nos tutoriais. Após ter instalado o WAMP Server, sendo o servidor, você precisa ter um navegador para ver o resultado, seja o Google Chrome ou o Firefox. Eu recomendo um dos dois, eu vou utilizar o Google Chrome. E você precisa ter um editor. Muitos vão falar, por que você não está utilizando NetBeans, Sublime, Visual Studio Code? Esses 3 são free, ou algum outro que é pago. Mas você pode começar com um simples bloco de notas. Não precisa instalar nada no seu computador. Com um simples bloco de notas, você já consegue começar a desenvolver com PHP. Veja a facilidade do PHP. No entanto, nos primeiros tutoriais, eu vou utilizar o Notepad++. Depois eu vou para outro editor, sendo o NetBeans. Para o PHP, eu recomendo o NetBeans. No entanto, no início, vamos começar a utilizar o Notepad++ ou Notepad++. Eu já vou abrir o mesmo. Abrir o editor. O próximo passo é rodar o servidor. Como eu vou utilizar o WAMP Server, eu simplesmente dou duplo clique no WAMP Server para startar. Após ter rodado o servidor com sucesso, eu vou abrir o Google Chrome. Abrindo o Google Chrome, eu vou acessar o WAMP Server. Para acessar o WAMP Server, coloco localhost. Colocando localhost, eu acesso o painel do WAMP Server. Temos aqui em relação à versão do PHP que eu estou utilizando, qual banco de dados está instalado, quais são as bibliotecas, e eu vou acessar o WAMP Server. Como eu acesso o WAMP Server? Primeiro eu vou no gerenciador de arquivos. Eu vou no disco C, pois eu instalei o WAMP Server no disco C. Após ter acessado o disco C, vou no diretório WAMP64. Em seguida, dentro do diretório WAMP64, diretório do WAMP Server, acesso o diretório www. E nesse diretório www, eu criei o diretório celc. Vou abrir esse diretório celc. Lembrando que esse diretório celc eu que criei. Já o diretório www é o diretório padrão do WAMP Server, o WAMP Server porque eu estou utilizando o WAMP Server, e disco C é o local que eu instalei. E nesse diretório disco C que eu vou criar um novo arquivo. Para isso, abro o editor, no meu caso eu vou utilizar esse editor básico, o Notepad++, arquivo, em seguida salvar como. Acesso esse diretório, simplesmente você pode colar aqui, copiando daqui, e em seguida colando neste local. Pronto, eu acessei o WAMP Server, www e o diretório celc. E o arquivo vai ter o nome de index e extensão .php. Importante ter selecionado aqui todos os types, porque dele permite você criar o arquivo com todas essas extensões. No nosso caso é extensão PHP. Em seguida, salvar.
o arquivo deve ter o nome index e extensão PHP. E, primeiro, vamos colocar a famosa frase Hello World. Para isso, abro o PHP, em seguida já finalizo o PHP. Importante, se não tiver instrução abaixo, não é necessário fechar o PHP. No momento, eu vou colocar para você compreender como fecha o PHP. E simplesmente coloco Hello. Ao invés de colocar Hello World, que sempre utilizo, vou colocar Hello PHP. E como eu vou acessar? Eu preciso ir no AMP Server, acessar o diretório Celk e em seguida o arquivo index. Retorno no navegador, é o localhost, e em seguida o diretório Celk. Acessando o diretório Celk, como o arquivo index é arquivo raiz, ele já carregou, mas se você colocar outro nome de arquivo, é necessário colocar o nome do arquivo, no nosso caso é o index, e em seguida extensão PHP. Como eu citei, em função do arquivo index ser arquivo raiz, eu não preciso colocar o nome, mas se você colocar, vai ter o mesmo resultado, Hello PHP, porque ele imprimiu Hello PHP. Eu estou informando, imprima, eco é para imprimir, imprima esta frase que estiver dentro do aspas duplo. Importante, para você imprimir um texto, você precisa colocar entre aspas duplo. Esse é o simples Hello PHP, a simples frase. Eu vou colocar Hello Celk, vamos ver o resultado. Hello Celk. No entanto, aqui eu imprimi uma simples frase, mas eu quero armazenar informações. E a principal maneira de armazenar informações no PHP é utilizando variáveis. E aqui eu vou falar algumas características para você criar uma variável. Vamos imaginar que uma variável é uma caixinha, uma caixa. Aqui eu vou colocar uma quebra de linha, na verdade coloco duas quebras de linha e em seguida que eu vou criar a variável. Para você criar uma variável, você precisa utilizar o cifrão. Quando você coloca cifrão, indica que você quer criar uma variável. Uma variável não pode ter caracteres especiais, tilde, cedilha, acento. Então, por exemplo, ação, você não cria ação neste formato, você cria neste formato. Não pode utilizar caracteres especiais. Como eu atribuo um valor? Então, ao invés de eu colocar ação, eu vou colocar simplesmente idade. E para atribuir um valor, eu utilizo igual. Então, esta variável idade vai receber um valor. Primeiro, do lado esquerdo fica a variável, em seguida igual, e do lado direito fica o valor que você quer atribuir. E a variável, a princípio, ela não é definida o que ela vai receber. Se ela vai receber um número inteiro, por exemplo, 15, ou vai receber um float, R$2,45. É claro, real é vírgula, mas aqui float é ponto. Você não é obrigado a definir o que a variável vai receber. Nesse caso, ele vai receber 32, simplesmente este valor, um número inteiro. Se você colocar um texto aqui, a própria variável encarrega-se de identificar o que ela está recebendo. No entanto, aqui é simplesmente 32 e vou criar agora uma nova variável que refere-se ao nome da pessoa. Podem observar, sempre colocar o cifrão, em seguida aspas duplo, porque eu coloquei na parte superior sem aspas duplo e aqui eu estou colocando aspas duplo, porque aqui é um inteiro e aqui é uma string. Vamos imprimir este valor, então simplesmente coloco eco, abro aspas duplo, primeiro coloco um texto, nome, e em seguida dou um espaço, fecho o aspas duplo, concateno com a variável nome, em seguida concateno, quero colocar o texto, tem a idade, dou um espaço e em seguida concateno, ponto é para concatenar, com a variável idade. Em seguida, concateno, coloco o ponto para concatenar com uma quebra de linha. Não esquecer de fechar o aspas duplo e ponto e vírgula no final para finalizar a linha. Vamos ver o resultado que vai ocorrer a atualizar agora sim. Nome,
esse é um texto que eu coloquei, isso aqui está dentro da variável, a variável nome que possui este valor, por isso que ele imprimiu César, tem a idade e em seguida o 32 que está dentro da variável. E aqui é simplesmente quebra de linha, porque podem observar na parte superior ele quebrou uma linha, depois mais uma por causa do BR. Vamos só finalizar aqui, ponto, para finalizar. Eu vou colocar aqui um ponto só para você ver esse ponto e vírgula no final. Na verdade, 2 pontos, só para você ver onde vai ficar esses 2 pontos. A atualizar ficou aqui na parte inferior, porque primeiro BR para quebrar a linha e o segundo BR para quebrar uma segunda linha. Agora sim, já retiro esses 2 pontos, porque eu só queria apresentar para vocês. E quais são os tipos de variáveis? Vamos ver os tipos. E as variáveis em PHP podem ser criadas do tipo inteiro, são números inteiros, sem ponto decimal, por exemplo, 6.127. No exemplo, criamos 32. Eu coloquei 32 sem ponto, sem nada, é um inteiro. Agora, quando você quer trabalhar com casas decimais, aí você trabalha o float ou o antigo double no PHP. São números com ponto flutuante, isto é, por exemplo, 4,39. Na verdade, aqui você coloca ponto, em seguida 52,7. Esse seria o float. Também você pode trabalhar como o string, são sequências de caracteres. String, por exemplo, foi no nome que eu coloquei, a variável nome recebeu César, então isso é uma string. Também posso criar do tipo boolean, que apenas recebe o valor verdadeiro ou falso, sendo true ou false, se deve colocar em inglês. Também pode criar do tipo nulo, atribuindo o valor vazio, nulo. Também pode criar um array, são coleções de valores, são valores sequenciais, um valor seguido do outro, e esses valores eles são indexados ou nomeados, eles possuem chaves para você conseguir acessar. E temos também objeto, e esse tipo de variável é exclusivo da programação orientado a objeto. E esta variável ela pode possuir métodos e propriedades. A variável, como citei, uma variável do tipo objeto é exclusiva da programação orientada a objeto. Agora que você já viu quais são os tipos de variáveis, vamos continuar a implementação. Vamos ver como utilizar uma variável do tipo inteiro. Inteiro corresponde a um número positivo ou negativo. Crio uma variável chamada quantidade underline prod, quantidade de produto, quanto? 61, é um número inteiro. E agora eu vou subtrair. Pego a variável quantidade de produto, então esta variável ela vai receber o seguinte, vai pegar o que ela já tem, quantidade produto, e vou diminuir menos 7 produto. Agora eu posso imprimir para ver a quantidade. Esse finalizar PHP eu não preciso finalizar quando não há instrução abaixo. Como citei anteriormente, eu só queria apresentar para vocês como abrir e fechar PHP. Agora eu não preciso fechar, como citei, não há nenhuma instrução abaixo. Vou dar um eco, primeiro uma frase, quantidade de produto no estoque. Qual é a quantidade? Qual é a nova quantidade? A quantidade que está dentro desta variável. Aqui acima eu concatenei, peguei o texto, concatenei com a variável. Mas quando eu coloco aspas duplo, ao colocar aspas duplo, eu posso colocar a variável diretamente aqui. Fecho aspas duplo e coloco ponto e vírgula. Vou colocar 2 quebras de linha só para ficar mais organizado. Vamos ver se ele vai subtrair 61 menos 7. Vamos ver o resultado. Atualizar quantidade de produto no estoque 54. 61 menos 7, 54. E observe, mesmo tendo colocado a variável dentro do aspas duplo, ele imprimiu o valor. Mas se você colocar aspas simples, vamos ver o que ocorre. Se colocar aspas simples,
ele reconheceu a variável como texto e não como variável. Por isso, você deve colocar aspas duplo. Abro aspas duplo e finalizo aspas duplo. Aí sim ele reconhece como uma variável. Aqui você viu um inteiro. Vamos ver como criar um float, que seria valor com casas decimais. Crio uma variável chamada saldo, saldo 5,87. Em seguida, coloco o valor que eu quero depositar. Depósito, um depósito de R$ 2,52. Importante, para você trabalhar com o valor float, é ponto. Você não pode colocar vírgula. Você deve utilizar o ponto. Caso tenha colocado, por exemplo, R$ 2.000, o 2.890, coloca neste formato. Aí sim, ponto e as duas casas decimais. Eu vou deixar, então, este aqui. Vou colocar 25 e aqui vai ser o 70. Vamos colocar este valor de depósito. Vamos somar, pegar o saldo que ele já possui, somar com o valor que o usuário quer depositar. Depósito, e depois que ele somar, eu quero atribuir, lembram do igual que é para atribuir o valor para uma variável chamada saldo. Vamos imprimir agora o saldo que o usuário tem, saldo, sendo a palavra saldo, e em seguida a variável saldo. Como eu coloquei aspas duplo, eu posso imprimir diretamente dentro do aspas duplo. Só coloco aqui duas quebras de linha. Vamos ver o resultado, se vai somar, atualizar, agora sim. Saldo 2.576,39. Realmente somou os 5,87 mais 2.570. Deu 2.576 e 39 centavos. Ah, mas eu quero converter isso para o real. Vamos ver como eu converto para imprimir o valor aqui já no formato real. E ao invés de eu imprimir conforme eu estou imprimindo aqui dentro do aspas duplo, eu vou apagar e vou concatenar seguindo o mesmo formato que eu imprimi aqui acima. E para formatar para o formato do real, coloco number, format, quero formatar o valor. Qual o valor que eu quero formatar? O saldo. Pego esta variável saldo e eu quero formatar em que formato? Eu quero colocar duas casas decimais, porque o real para mero usuário é duas casas decimais. Para o banco, utiliza mais casas decimais. No entanto, nós, meros usuários, utilizamos só duas casas decimais. Inclusive, quando você vai num posto de combustível, você vê que tem 3 casas decimais. Mas aqui vamos utilizar só duas casas decimais. Em seguida, vírgula, porque a casa decimal eu quero separar pela vírgula e cada milhar, cada mil, eu quero separar pelo ponto. Vamos ver agora o resultado, atualizar. E temos o resultado, 2.000, ponto para separar a milhar, observem, ponto para separar a milhar, a vírgula para separar as casas decimais, temos aqui vírgula, e quantas casas decimais? 2 casas decimais, temos aqui 39, sendo as 2 casas decimais. Vamos colocar 3 casas decimais, vamos ver o que ocorre quando eu coloco 3 casas decimais, acrescentou a terceira casa decimal. Isso seria, por exemplo, quando você vai num posto de combustível e tem lá o 9, sendo a terceira casa decimal. E aqui colocar o 9. Vamos ver o resultado. Agora sim, vamos ver a diferença que ele dá. Na verdade, você já viu, sem as duas casas decimais, vamos ver o valor que deu. Deu 576, certo? Agora eu vou acrescentar 2 casas decimais. Quando você vai num posto de combustível, sempre tem um 9 aqui no final. Vamos ver, estava 576. Eu atualizo, já aqui alterou o valor 408, mas eu vou retornar somente para as 2 casas decimais, porque nós, meros mortais, utilizamos 2 casas decimais. E vamos ver agora o próximo, que seria o Boolean. Boolean tem 2 possíveis valores.
verdadeiro ou falso. Eu crio uma variável chamada situação e esta variável situação ela pode receber true ou falso. A princípio eu coloco true, verdadeiro. Em seguida eu verifico se a variável situação for true, acessa este if. Agora, se não, else. Se não for true, acessa este else. Aqui na situação, coloco echo e a frase situação verdadeira. Importante, se no seu caso esteja dando erro em relação aos caracteres especiais, em relação ao tilde, cedilha, acento, nos próximos tutoriais eu vou trabalhar. Isso aqui são caracteres especiais e você precisa indicar que seu projeto vai utilizar o TF8. Mas se você tiver o AMP Server instalado, as últimas versões, ele vai conseguir imprimir corretamente. Situação true, imprime esta frase. Se não for true, acessa este else, situação falsa. Vamos ver o que vai ocorrer atualizando situação verdadeira. Por quê? Porque eu coloquei true. Agora, se eu colocar falso, lembrando, deve ser colocado true ou false em inglês, não em português. Situação falsa. Ou, se quiser colocar aqui a frase aprovado e na parte inferior reprovado. Eu acho que assim fica melhor. Aprovado ou reprovado explica melhor. Reprovado. Eu coloquei falso e ele apresentou que o usuário está reprovado. Se eu alterar para true, o usuário vai estar aprovado. Vamos ver? Atualizar, agora aprovado. Inclusive, dá para colocar um estilo inline. Utilizo a tag spam. Já finalizo essa tag spam, importante, necessário finalizar essa tag spam e coloco um CSS inline. Utilizo o style, o atributo style, abro aspas simples, não posso colocar aspas duplo porque já tenho aspas duplo abrindo e fechando, e este style vai ter somente o atributo color, que refere-se à cor. Posso colocar aqui em hexadecimal, por exemplo, FF0000, aprovado não é vermelho, eu estou colocando vermelho. Vou colocar verde, 00, FF00, aqui você utiliza o hexadecimal. Ou pode colocar em inglês. Coloco aqui em inglês, verde, porque é um verde melhor. Agora, na parte do reprovado, aí sim eu utilizo o hexadecimal. Lembrando, precisa fechar a tag spam aqui. Aqui eu coloco o hexadecimal. Para colocar o hexadecimal, utilizo o hashtag FF, tudo de vermelho, nada de verde e nada de azul. Vamos ver agora o resultado, se vai ficar melhor. Atualizar, aprovado verde, e quando ele for reprovado, falso, vamos ver, reprovado ficou da cor vermelha. Aqui eu coloquei um CSS inline. Vou utilizar o true, porque o true melhor, aprovado. Portanto, nesse tutorial você já começou a dar os seus primeiros passos no PHP. Eu aguardo você no próximo tutorial para avançarmos mais ainda no PHP.